Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Infelizmente, nesse feriadão estendido de Páscoa, temos uma notícia muito triste para trazer para todos vocês. Morreu o 7º preso político do dia 8 de janeiro. Tudo isso tem um motivo e, claro, um nome, um culpado: Alexandre de Moraes. Enquanto nós vemos Glauber Braga fazendo birrinha, fazendo gracinha por 8 dias sem comer lá no Congresso Nacional, porque ele quase perdeu o mandato, porque agrediu um outro deputado, nós vemos pessoas que picharam as estátuas que lá estavam, e não é porque pichou com um batom, é porque escreveu "perdeu mané", uma frase que foi dita por um próprio ministro do Supremo Tribunal Federal. Pipoqueiros e outras pessoas que lá estão pegando mais de 2 anos de cadeia por causa de um dia que às vezes nem lá participando eles estavam, simplesmente estavam fazendo comércio ali perto. O preso político Marco Aurélio Gonçalves Pedroso faleceu em decorrência de leucemia em Cuiabá aos 60 anos de idade. Pedroso respondia pela ação penal 1538 e fez um acordo de não percussão penal ainda em agosto do ano passado. Antônio Marcos da Silva, Clériston Pereira da Cunha, o Pezão, Giovanni Carlos do Santo, Éder Aparecido Jacinto, Kleber Matias, Johnny Figueiredo e Marco Aurélio são os 7 patriotas que estavam em Brasília na manifestação do dia 8 de janeiro e não estão entre nós mais. Essas pessoas estão entre as mais de 2.000 perseguidas pelo Estado brasileiro desde a manifestação que acabou com a depredação e ainda não explicada. Morreram sem que a justiça fosse feita. Nós vimos e trouxemos vídeos aqui de pessoas que articulosamente prepararam todo um terreno, pessoas, principalmente uma mulher, foi feita a filmagem dela preparando todo o solo, preparando toda a entrada do Supremo Tribunal Federal para que as pessoas, fizessem o que fizeram lá na Praça dos Três Poderes. E ela não pagou por isso. E tem imagens dela, do ministro de Lula, e ninguém fez nada. Tudo isso diante dos olhos daqueles que estão culpando pessoas e imputando a elas um crime que elas não cometeram. Deputados se levantaram e acionaram Moraes com 20 nomes de presos pelo dia 8 de janeiro que correm risco de vida. Ou seja, tem mais pessoas ainda que podem perder a vida se a decisão do ministro não sair do papel. Parlamentares da oposição encaminharam ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo um pedido para que 20 presos considerados vulneráveis, detidos por suposta participação no evento do dia 8 de janeiro, possam cumprir prisão domiciliar. Entre os solicitantes estão os deputados federais Eduardo Bolsonaro, Bia Kicis, Nicolas Ferreira, entre outros. O grupo de parlamentares argumenta que os detidos enfrentam condições de saúde delicadas, como doenças crônicas, idade avançada ou responsabilidades familiares, como no caso de Débora, que tinha 2 filhos que ficaram com o marido e familiares ajudando, enquanto a mãe estava presa. Eles destacaram que a manutenção dessas pessoas em regime fechado pode agravar sua situação, e que a prisão domiciliar seria uma medida mais adequada e humanitária. A solicitação ocorre em um contexto em que o Supremo Tribunal Federal já concedeu liberdade provisória a outros envolvidos do dia 8 de janeiro, mediante medidas cautelares como o uso de tornozeleira eletrônica e restrições de comunicação. No entanto, casos como o da dona de casa Jaqueline Gimenez, mãe de 2 crianças, tiveram pedidos de prisão domiciliar negados pelo ministro Alexandre de Moraes, mesmo diante de argumentos relacionados à saúde e à necessidade de cuidados maternos. A oposição espera que o STF reavalie
a situação desses 20 presos considerados os princípios de justiça e humanidade e conceda a prisão domiciliar como forma de garantir seus direitos fundamentais enquanto respondem às acusações. Diante de tudo isso que tem acontecido, nós vemos que eles não vão parar. A pena para quem cumpre pichação em prédios públicos vai de 3 meses a 1 ano, no máximo 1 ano e 8 meses de reclusão. Eles já passaram de 2 anos. 2 anos estão presos e muitos nem sequer têm acesso aos autos. Advogados não conseguem ter acesso aos autos que levaram à prisão, e isso faz com que todo o trâmite seja pior ainda, por não ter como se defenderem e não terem provas de como se defender. Eles continuam presos e Alexandre de Moraes continua inacessível. Os advogados reclamam, foram até a OAB e disseram que não conseguem ter acesso ao ministro e principalmente, colocar os processos na mesa para então continuarem e assim abrirem um processo para pelo menos fazer com que o ministro aprecie, o pedido deles. A Corte Internacional mostrou que o que é justiça e partiu para cima dessa atitude ditatorial de Alexandre de Moraes. A Justiça Espanhola negou o pedido de extradição do jornalista Oswaldo Eustáquio, investigado pelo Supremo Tribunal Federal por suposto envolvimento em atos que seriam, segundo eles, atos antidemocráticos. E aí, o ministro Alexandre de Moraes colocou na mesma balança um narcotraficante e um jornalista que está sendo preso e perseguido simplesmente pelo crime de opinião. Olha o ponto em que o nosso sistema jurídico chegou. Estão colocando na mesma balança presos políticos, jornalistas, com narcotraficantes. Isso é uma verdadeira aberração do nosso Estado. É uma verdadeira aberração que a esquerda não defende. Imagine se um ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro indicados por Bolsonaro, imagine se um deles estivesse na posição de Moraes defendendo um narcotraficante, não é mesmo? Mantendo preso Glauber Braga e outros aliados da esquerda presos simplesmente pelo crime de opinião. Meus amigos, até mesmo a mídia internacional iria fazer um estardalhaço em cima dessa manifestação. E a verdade é essa, é o que nós acompanhamos. Clezão, Marco Aurélio são um dos que ainda estão por vir, gente. Infelizmente, essa movimentação no nosso país é inaceitável.